Vamos abrir em Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quantas promessas há na Bíblia? Mais de 13.000. Deus diz que vela por ela, pela sua palavra, para a fazer cumprir. Ele diz, apresenta-me as tuas razões para que eu te possa justificar. Será que o Deus de os diz não é verdadeiro? Nós, quando ouvimos falar de radicais, pensamos logo sempre o pior, pessoas. Mas será que nós não temos que ser radicais em Deus? Em tudo? Qual é a vontade de Deus para connosco? Não é nos abençoar? Então o que é que ele diz? Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, com os primeiros frutos de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Será que Deus não sabe o que está a fazer? O que é que Ele requer de nós? Vamos semear, em nome de Jesus. Amém? Ainda com Obrigada, Pai, em nome de alegria, Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Amém. Obrigada, Pai, por podermos semear no Teu reino. Te agradecemos, Senhor, porque estamos a confiar em Ti. Também Tu nos abençoas, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então vamos abrir em Daniel 10, 12. Vamos lá abrir em Daniel 10, 12. O título da mensagem de hoje é Aplicar o Coração. Porquê é que há alturas que nós oramos e parece que não funcionou? E houve outras alturas que oramos e as coisas aconteceram. Porquê a diferença? Um anjo veio trazer a explicação a Daniel. O que é que tinha acontecido? Daniel estava com um sentimento de... Quem é Daniel? Daniel é um profeta de Deus, por isso estamos a ler o livro dele, Daniel, e ele tinha um sentimento estranho dentro dele. E ele começou a orar e durante 3 semanas tinha aquele sentimento e orava e não estava bem, havia ali qualquer coisa que estava errada. Ele orava para tentar perceber o que é que estava a acontecer, nem vontade tinha de comer porque havia qualquer coisa errada. E ao final dessas 3 semanas um anjo lhe apareceu. Agora veja o que ele diz. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras.
há alturas que nós oramos, mas oramos como se estivéssemos a... Como é que eu ia te explicar bem? A beber um café, a beber um copo de água. Como aquilo que nós estamos a orar, vamos ver se isto funciona. Aquilo que nós estamos a orar, pronto, já orei. O nosso coração não está aplicado àquilo que nós estamos a orar. Não desejamos o suficiente que aquilo aconteça na nossa vida. Não estamos a depender de Deus completamente para que isso possa acontecer. Não estamos numa situação em que dizemos, Senhor, ou és tu, ou eu não consigo. Eu às vezes conto, já cheguei a mexer em computadores e em portáteis os parafusos são muito pequeninos. E quando se abre um portátil com aqueles parafusos, às vezes já me aconteceu, o parafuso cai no chão. E quando cai no chão, ouçam, é muito difícil de encontrar. Já cheguei a levar montes de tempo a tentar encontrar um parafuso, às vezes utilizando o ímã, que é mais fácil, é tentar apanhar. E eu adotei para o sistema de orar, Pai, ajuda-me a encontrar o parafuso. E quando eu oro, o parafuso aparece mais rapidamente. Porquê que eu oro? Porque é algo difícil. E eu sei que Deus pode. Eu, por exemplo, eu deixei de usar despertador. Porquê? Porque eu digo a Deus, Deus, tu sabes a que horas é que eu preciso acordar, portanto acorda-me, te peço. E Ele me acorda. E eu gosto do acordar de Deus. É diferente de outros acordares. Quando você acorda com um despertador, aquele som irritante, e acordamos e ficamos assim, ainda estamos entre as 10 e as 11 e não sabemos bem, ainda estamos, mas quando Deus acorda nós abrimos os olhos e parece que ficamos logo despertos, atentos a tudo. É um diferente, é um acordar diferente. Na oração que nós estamos a fazer, estamos a aplicar o nosso coração. Estamos a depender completamente de Deus. Ou não? Um pastor, Lester Sumrall, dizia que era mais fácil orar pelas pessoas e serem curadas nas Filipinas do que nos Estados Unidos. E as pessoas ficavam assim a olhar para ele, mas porquê? Qual a razão? É muito simples. É que nas Filipinas a medicina é cara, ou eles são curados ali e eles não têm outra hipótese. Ou são ali ou não são curados. Nos Estados Unidos vão a Deus, vão à oração e então fazem o seguinte, agarram e oram, mas se não resultar não há problema, vão ao médico. Esta é a diferença, em dependermos completamente de Deus. Eu quero-vos ler outra vez o versículo, ouça. Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração e te humilhaste perante o teu Deus. Você sabe que para nós humanos é difícil nos humilharmos. É difícil nos submetermos à autoridade, seja de quem for. Às vezes, no trabalho, desafiamos a autoridade daqueles que estão por cima de nós. Dizendo a Deus para não fazermos isso, mas, no entanto, às vezes fazemos. Desafiamos a autoridade daqueles que estão, às vezes,
na rua, na polícia, em qualquer lado. Eu quero que você entenda uma coisa. Mas é da vontade de Deus que façamos isso? Ou exatamente o contrário? Que nos submetamos às autoridades que existem? Então, mas não está a ser justa. Deixe isso com Deus. Quando você se humilha perante Deus, Ele diz: humilhai-vos perante mim, que a seu tempo eu vos exaltarei. Deus nos está a mostrar um caminho mais excelente para nós. Um caminho melhor para nós. Nos ensina, através da sua palavra, que o caminho que os humanos andam não é um caminho bom, mas o caminho de Deus. Andar conforme a vontade de Deus nos vai trazer prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Deus disse a Isaac o mesmo: não deixas o Egito, não vás até lá, não vás até o lugar que tu achas que te vais chafar, que te vais conseguir ficar bem. Não deixas lá. Faz o que eu te digo. Semeia na terra que eu te disser. Vocês estão a ver a diferença? Confiar em Deus não é fazer o que nós pensamos que é certo e depois pedir a Deus que abençoe. Não. É depender de Deus mesmo quando nós não vemos lógica, nem percebemos porquê. Será que Deus não está connosco em todo o caminho, em todo o processo? Você nunca pensou, será que Deus realmente não nos ama? Você já pensou, não, Deus ama mais uns que outros? Isso é completamente impossível. Aquele que se aproxima de Deus, esse se torna conhecido dele. E se calhar Deus está a operar mais nuns que noutros. Mas porquê? Porquê a diferença? O que é que uns estão a aplicar mais o coração e outros menos? Alguns pensam que orar é agarrar, Pai, eu trago-te isto à tua presença e eu creio que tu és capaz e que tu vais fazer na minha vida. Amém. Mas depois todas as nossas atitudes não têm de ir contra aquilo que nós orarmos. Todas as nossas palavras não têm que ir contra aquilo que orarmos. Você ora, procura, porque é da vontade de Deus para que nós estejamos curados. Você ora, Pai, eu creio que eu estou curado em nome de Jesus. E depois de você orar, quando você sente a dor, você queixa-se da dor. Então, mas você crê que que orou? Você crê que está curado? Eu hoje ouvi uma história que não é uma história, foi algo real que aconteceu. Alguém que era polícia no Brasil, polícia de trânsito, polícia de rodoviária, como eles chamam, polícia de trânsito em Portugal, ia levar uma quantia para pagar um valor que devia a uma pessoa. E tinha levantado o dinheiro e ia pagar a pessoa. Vários gatunos viram, foram atrás dele, ele viu que eles iam puxar de uma arma, ele tentou lutar com a arma, deram-lhe um tiro na cabeça e depois agarraram e ele puxou da arma dele e depois com a própria arma dele deram-lhe mais 2 tiros na cabeça, tudo na cabeça. Ele entrou no hospital, viraram-se para o tenente dele e disse, ele não tem hipótese de vida. Ele chegou cá fora, encontrou a irmã e disse, é melhor preparar a sua mãe e a sua família porque ele não vai resistir. E a primeira coisa que a irmã disse, não, ele vai ficar bem.
Ele ficou assim a olhar para ela, se calhar ela está debaixo de emoção. E quando ele chegou cá fora, eles estavam a orar todos. Ele, mais gente, perto de 40 pessoas a orar naquele hospital. Ele voltou, foi trabalhar, tentou apanhar as pessoas, depois apanhou uns, depois mais tarde apanhou outros. Então, eu quero diminuir toda a história. Ele foi lá vários dias depois e vários dias estavam lá aquelas pessoas que continuavam a orar. Ele depois, um tempo mais tarde, chegou lá, encontrou e ele parte do cérebro dele tinha sido arrancado, tinha sido tirado, tiveram que o tirar fora. Ele ainda não dizia que talvez debaixo de medicação conseguia falar, mas eles não lhe davam tempo de vida. Ele encontrou lá o pastor dele e ele disse: é complicado, não é? Não, ele vai ficar bem. E ele dizia: vai ficar bem. Conclusão moral da história: ao final de 1 ano e meio, ele, depois de ter feito cirurgias e tudo, ele estava a andar bem, falava. A esposa, na altura, passados uns tempos, divorciou-se dele. Ele encontrou uma nova esposa, casou. Ele ficou bem. 1/3 do cérebro do cérebro dele desapareceu. Será que Deus não é capaz de fazer as coisas? Será que alguma coisa é impossível para Deus? Quando você ora, o que é que você está a pensar? Pode ser que Deus responda ou pode ser que não responda. Isso é aplicar o seu coração completamente à oração que você está a fazer? Isso é depender unicamente e exclusivamente de Deus para aquilo que você está a pedir? Por isso é que Deus às vezes responde a orações que são literalmente impossíveis mais depressa do que aquelas orações às vezes mais simples que nós fazemos, que queremos uma solução ou outra, mas que queremos comprar um carro, mas eu posso pagar o carro. Mas agora quando não podemos comprar um carro, como não há dinheiro para comprar um carro, e a pessoa confia em Deus para que Ele o dê, e Ele dá. Você, na sua oração, quando você ora, aplica realmente o seu coração? Ou é à pressa, sem tempo para dedicar a Deus e estar com Deus? Sabe, eu hoje, quando começou a reunião, eu comecei a orar. E eu parei porque Deus estava-me a mostrar uma coisa. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, mas Deus sabe. E me estava a mostrar alguma coisa que eu devia de fazer. Coisas que às vezes nós pensamos que não há mal, não há problema, não há qualquer coisa, mas Deus é que sabe. Deus é que sabe. Nós não sabemos. Acredita em mim, nós não sabemos. Pensamos, às vezes, não, há muito tempo que eu estou com Deus, há muito tempo que ando com Deus, há muito tempo eu confio, eu creio que sei o que é bom para a minha vida. Não sabe, você não sabe. O problema é esse, é que nós não sabemos. Não importa quanto tempo você está com Deus. Você já pode ter há 200 anos com Deus, andar com Deus. Mas acredita em mim, você não sabe. Davi sabia disso. Leia, por favor. Nós vemos exemplos na Bíblia tremendamente grandes. Davi, o rei Davi, sabia disso. E cada vez antes de entrar em batalha, ele buscava a Deus para saber qual o tipo de ação de guerra que ele devia de fazer para lutar.
Uma vez Deus lhe dizia, vai em frente, vai mesmo de frente. Outra vez, vai por trás, vai por aquele lado, vai por outro lado. Divide o teu exército em dois, vai um de cada lado. Não havia sempre a mesma tática. Não era sempre da mesma forma. Apesar de Deus ser com eles, existe uma tática para nós vencermos na vida. Mas para isso você tem que andar com Deus, tem que buscar a Deus. A sua vida tem de ser mais centrada nele do que em si próprio, do que nas suas coisas. Mas isso é difícil, leva tempo. Mas desculpe, mas você quer vencer ou não? Ontem à noite, eu e a minha esposa precisávamos que a nossa máquina de lavar louça fizesse uma coisa. Só trabalhasse ao final de 3 horas. E ao final de 3 horas é que ela começava a lavar. E eu perguntei, será que a máquina não faz isso? Não sei. E eu fui à procura de manual. Porque temos que ir ao manual. E estava lá. E estava lá a explicar. Era carregar um botão tal e no outro botão e ao final de 3 horas, dava para fazer 3 horas, 6 horas, 9 horas, a máquina começa a lavar. Mas eu fui ao manual. E você está aí buscar o seu manual, a Bíblia Sagrada, para você saber o que é melhor para si. Nos esquecemos que Deus nos deu esta magnífica palavra para que conheçamos Ele cada vez mais, possamos entender como Deus opera, conhecê-lo e saber como Ele opera. Saber que Ele é que é Deus, não somos nós. Muitas das vezes agarramos e Pai, olha isto, abençoa isto. Quer dizer, é a coisa como nós queremos, tem de ser como nós queremos, como nós desejamos, abençoa isto. E parte das vezes Ele até deixa que aconteça, para que nós vemos o erro em que estamos a entrar. Realmente Ele é um Deus bom. Mas não resultou. Pois não, e Ele já sabia disso, mas você não o buscou e Ele não lhe disse sim, porque você não o buscou. Senão você sabia e tinha evitado problemas. E tinha evitado chatices. Quantas vezes nós desejamos fazer uma coisa e apresentamos o nosso plano a Deus e Ele, por muito amor que nos tem, até permite para que nós vermos que não é para nós. Porquê é que você não busca o plano de Deus para a sua vida? Veja o que é que está aqui escrito. 1 João 5,14. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Então, o que está aqui a dizer é: se pedimos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, Ele nos dá. Ponto. E agora você pergunta, então, mas e é da vontade de Deus? Há certas coisas na nossa vida que nós temos que entender. Por isso é que temos de ter conhecimento da palavra de Deus. Há coisas que é garantido para a nossa vida. Saúde. É garantido para a nossa vida. É da vontade de Deus. Estarmos bem financeiramente. É da vontade de Deus. Estarmos num lar abençoado. É da vontade de Deus. E isto são coisas... Agora, por exemplo, é da vontade de Deus que a pessoa tal se case com a outra pessoa tal.
Isso eu já não sei. Nem você sabe. Você tem que orar e buscar a Deus para Ele mostrar. E ouça, e uma das coisas que eu aprendi enquanto não tinha casado, eu aprendi. Eu orava a Deus para que me mostrasse se era aquela pessoa. E sabe o que é que Deus me fazia? Pai, eu dizia, será que é esta a pessoa? E então eu orava, e sabe o que é que Deus permitia que acontecesse na minha vida? Eu começava a ouvir os erros daquela pessoa. E grande parte dos erros que eu via naquela pessoa era erros que eu não iria querer, nem iria tolerar na minha vida. E eu fiz isso, pensei que era uma pessoa, pensei que era outra, pensei que era outra, orava pela questão, orava pelas coisas, e depois via que realmente não era, e depois orava por outra, até que cheguei a uma altura que parei, desisti. E foi a melhor coisa que eu fiz. E esperei em Deus. E Deus me trouxe a esposa que Ele tinha preparado para mim. Entenda uma coisa. Há coisas que nós sabemos que é garantidamente que é da vontade de Deus. Nós sejamos curados, nós sejamos abençoados, que estamos bem no nosso relacionamento, no nosso casamento, estejamos bem com os nossos filhos, que os nossos filhos estejam no caminho certo, no nome de Jesus. Mas esta é garantidamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas tudo o resto, o que é que eu faço, Senhor, no ministério? O que é que eu faço? Sirvo na igreja ou não? É da tua vontade ou não? Aí nós temos que orar para saber a vontade de Deus. E só depois de saber a vontade de Deus, então devemos orar pelos assuntos. Só assim vamos prosperar. Só assim vamos ter a resposta correta. Porque veja aqui, esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos todas as petições que lhes fazemos. E você diz, está bem, mas eu estou em busca de Deus e ele não me fala, não ouço, não coisa. Você não está atento. Houve um homem que agarrou e disse assim, Senhor, eu não te conheço bem, mas ajuda o meu filho. Fala comigo, Senhor. E ele começou a ouvir uma música, até de um sítio que eu pensava que não dava música. Chegou ao carro e ouvia a mesma música. E ele dizia, mas é a mesma música. Mas foste tu que puseste? Não, é a mesma música. Até que ele começou a dar atenção à música. E ele percebeu, Deus está a tentar falar comigo através desta música. Eu uma vez estava a ver um filme de guerra antigo, passava-se na Grécia Antiga. Eu estava a ver o filme. E no meio do filme acontece um sítio, uma altura do filme, em que eles chegam ao alto de uma montanha e vê por um exército de milhares de homens. E um diz assim, eles são muitos, como é que vamos conseguir vencê-los? E o outro ria-se. E o outro olhou para o outro, mas estás-te a rir de quê? Vamos lá ver se eles se aguentam connosco. Esta é a confiança que nós temos que ter na vida. Vamos ver se eles conseguem vencer, porque não vão conseguir, porque se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Esta é a confiança que temos que ter em cada momento da nossa vida, em todas as situações. Ah, não, mas agora dizem que eu posso perder o emprego. Podes perder o emprego? Mas porquê? Porque dizem isto e aquilo. E já buscaste a Deus? É da vontade de Deus que isso aconteça? Não. Não é da vontade de Deus que ninguém perca o emprego. É da vontade de Deus é que na altura certa você possa sair desse emprego para algo melhor. Assim é que é.
Não dê ouvidos ao que os outros dizem. Ande com Deus, confie em Deus, busque a Deus. Ouça, eu hoje ouvi outro exemplo e ouça, este exemplo é realmente grande. Um homem agarrou e estava a tocar violino perante uma audiência muito grande. E ele estava a tocar violino. E depois acabou de tocar violino. E quando acabou de tocar violino, toda a gente se pôs de pé a aplaudir. E ele caiu no chão, de joelhos, a chorar. E depois chegaram lá pessoas ao pé dele. Mas estás a chorar porquê? Não estás a ver toda a gente de pé a aplaudir-te? E ele disse, não, nem toda a gente está de pé. E ele disse, nem toda a gente. E tentavam encontrar a pessoa e então viram um homem sentado, sem aplaudir. Aquele homem, dizia ele, é o meu professor. E ele não gostou daquilo que eu fiz. Por isso eu estou a chorar. Você pode agradar o mundo inteiro. Pode agradar a todas as pessoas que lhe dão palmadinhas nas costas e dizem que são seus amigos. Mas se você não agrada a Deus, o que é que você anda a fazer? Pois mais vale agradar a Deus e não agradar o mundo inteiro. Que você vai ser mais feliz. Às vezes nós não percebemos. Às vezes queremos a aprovação do mundo, queremos a aprovação dos nossos amigos, queremos a aprovação daqueles que estão à nossa volta. E nos esquecemos da maior aprovação de todas que nós precisamos, que é de Deus. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós, ninguém nos poderá derrotar, ninguém nos poderá fazer cair, ninguém. Mas para isso temos que o buscar, temos que o conhecer, temos que saber mais dele. Temos que dedicar tempo a ele. Porque na sua vida você vai ter vitória quando dedica tempo a Deus. Quando ele lhe mostra o que deve fazer. Às vezes em situações que você diz, mas não tem lógica. Eu lembro-me de ir comprar uma vez um objeto, saí de casa e ia diretamente comprar o objeto e Deus disse-me para não fazer. Imediatamente eu voltei para trás. Eu nem pus em questão porquê, mas porquê é que não pode ser? Nada, não pus questão, eu obedeci. Depois, na altura certa, eu fui lá. Já não é a primeira vez que Deus me faz isso. Uma vez orei com um irmão nosso. Orámos para ir resolver um assunto e eu disse, não, na altura certa vamos lá. E depois na altura certa Deus diz, é agora. E fomos lá e recebemos a bênção para resolver o assunto. Nós não sabemos do mundo, como funciona, não sabemos tudo. Acredita em mim. Você até pode ter muito conhecimento, muita sabedoria, muita instrução, ter muitas capacidades, ter muitos conhecimentos, mas não é o suficiente. Agora, quando você tem Deus, você tem tudo. Quando lhes dizem não, mas Deus está a dizer sim, sabe o que é que vai prevalecer? É o sim de Deus. Não é o não do mundo. Não é o não das pessoas. Dizem, não vais conseguir, não vais poder. E Deus diz, em todas as coisas és mais que vencedor. O que vai acontecer é aquilo que você crê, no Deus que você crê, não no que o mundo lhe apresenta e lhe diz. Às vezes somos derrotados por pessoas, até às vezes que nós pensamos que são nossos amigos. Em que nós agarramos e começamos a dizer os nossos sonhos. E dizer, não, eu quero ter isto, e quero ter isto, e quero ter aquilo. E a outra pessoa diz, não, mas como é que vais poder? Como é que vai ser? E tal. Está a tentar destruir o seu sonho. Não fale os seus sonhos a qualquer pessoa. Fala àquele que quando chega ao fim fica alegre consigo e diga amém.
E como é que você sabe a quem a pessoa deve fazer? Repare na pessoa. Às vezes, ouça, nós fazemos algumas coisas sem querer. É automático. Em nós, humanos, é automático. Quando as pessoas são nossa família, nossos amigos, aqueles que estão próximos de nós, nós não vemos os erros deles. Não vemos. Não percebo porquê, mas deve ser automático. Achamos que aquela pessoa para nós é importante e como é importante ela não nos vai magoar, não vai fazer nada contra nós, não vai... Ouçam, não é assim. Eu posso gostar muito de uma pessoa. E não estou a falar de valor sentimental, estou a falar de amizade. Eu posso gostar muito de uma pessoa. Mas essa pessoa pode estar, sem querer, a trazer problemas para a minha vida. Sem eu saber. Então uma coisa que eu aconselho é você fazer o seguinte. Busca Deus. E peça a Deus que lhe abra os olhos em relação a todas as pessoas. E então você começa a ver que há um determinado familiar que se calhar você não deve dizer tanta coisa, não deve falar tanto, deve dar com ele sim, mas há aquela amizade que também deve dar e tudo bem, e está tudo bem, mas não pode falar demais. Porque vão destruir os seus sonhos. Vão às vezes rir-se dos seus sonhos. Rir-se. Acreditando que você não consegue. Porque essas pessoas também não estão a conseguir. Essas pessoas têm uma imagem da vida negativa. E ouça, e o nosso Deus é positivo, garantidamente positivo. O Deus agarra em pessoas que nada são e isto torna-as nas que são. Agarra em pessoas que nada têm e elas passam a ter. Aqueles que dependem de Deus sabem que a sua segurança está em Deus e não nas suas capacidades, naquilo que eles sabem, nos seus conhecimentos, a todos os níveis, a nível de saúde, a nível financeiro, a nível ministerial, a nível de emprego, é tudo. Veja como um homem que teve um sonho, um rapazinho na altura, acho que tinha 16 anos, teve um sonho e via os molhos dos irmãos dobrarem-se sobre os molhos dele. Viam a sol, a luz e as estrelas a dobrarem-se sobre ele. Por causa disso, que contou os irmãos tiveram inveja dele e começou um processo de ele ser vendido como escravo, estar a trabalhar como escravo, ser acusado injustamente, ser preso e depois ser preso, ser levado perante o faraó da altura, o rei da altura, e ser elevado a primeiro-ministro. Mas todo este processo levou anos. Mas entenda uma coisa. Deus sabe o que é que está a fazer com cada um de nós. Há coisas que Ele nos avisam, que era para nós precavermos, para nós termos cuidado. E há outras coisas que Deus não nos avisa, porque Ele quer que aconteçam na nossa vida, para que algo maior possa acontecer. E nós às vezes vemos o pior que está a acontecer e dizemos, e agora, Senhor, eu não entendo, fiz eu alguma coisa de mal. Entenda que está no processo com Deus. Veja o que está aqui escrito. Salmos 37:4. Salmos 37:4.
Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ponto. Entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Entrega aquilo que está a acontecer na tua vida, e Ele tudo fará. Ouça, Ele nos quer bem. Pensamentos de bem e não de mal Ele tem sobre nós. Ele nos quer bem. Mas se nós continuarmos a achar que é através deste caminho, através daquele caminho, através do outro caminho que vamos ser felizes, nós estamos a tomar decisões por nós próprios, não consultando nem buscando a Deus. Você pode se meter em trabalhos sérios, em problemas sérios. Eu estava na igreja a pregar. Numa igreja. Estava a pregar. Eu contei o meu testemunho que aconteceu com a minha esposa, como eu busquei esposa e como acabei por, quando ficar quieto, Deus me trouxe a minha esposa e eu conheci a minha esposa e pronto, e acabámos por casar e tudo mais, ter filhos. Quando eu acabei a reunião, houve uma senhora que veio ter comigo, a minha esposa, e me contou. Eu estava na igreja. Ela continuava a frequentar a igreja e ela estava na igreja e conheceu um homem que era da igreja. E porque ele ser cristão e andar na igreja, ela pensava que era o homem certo para a sua vida e ela casou. E só teve problemas. E ela depois divorciou-se porque não estava a dar. E ela estava-nos a contar aquilo e eu fiquei triste. E ela dizia para mim, não esteja assim, está tudo bem. E agora estou bem. Espera em Deus. Espera em Deus. Mas por favor, não faça como aquelas pessoas que eu já conheci vários. E todos deram, os que eu conheço até hoje deram errado. Aquela pessoa que conhece uma pessoa e que gosta dela e casa-se com ela e depois diz assim, não, eu sou cristão, eu vou levar a minha esposa a Cristo, e a mulher diz assim, não, eu sou cristã, eu vou levar o meu marido a Cristo. E não dá. Mas mais tarde vai dar problemas, vai dar traições, vai ter tudo. Ouça uma coisa. Se você quer ter Deus na sua vida, busque primeiro a Deus. Busque primeiro a Deus. E tudo o resto vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto. Ele é que sabe quem é que há de me pôr no nosso caminho. Ele é que sabe a pessoa exata para colocar no nosso caminho. Ele é que sabe o emprego certo. Ele é que sabe a altura certa de fazer as coisas. Ele é que sabe. Ele é que sabe. Então o que fazemos? O título da mensagem é Aplicar o seu coração. Vamos abrir em Jó 22, 27.
Veja a vontade de Deus para as nossas vidas. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Entenda uma coisa. Todos nós temos sonhos. Só alguns sonhos são nossos. Alguns sonhos são de Deus. E nós temos que perceber quando o sonho é demasiado grande para nós, esse sonho que você tem, essa visão que você tem é de Deus. Mas há sonhos que nós temos. Será que é da vontade de Deus que eles aconteçam nas nossas vidas? Busca o Senhor e Ele lhe mostrará se é da vontade de Deus. Entenda uma coisa. Deus é por si. Ninguém se vai levantar contra si. Mesmo que você ande por vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está consigo. Se você o busca, Ele não largue. Olha o exemplo de Noé. Numa geração completamente perversa, onde não havia um justo nem um sequer, apareceu Noé, um homem temente a Deus, que buscava a Deus, que cria em Deus, que era justo. E Deus reparou nele. E por causa de reparar nele, ele foi a causa de ele, a família dele e os animais poderem ir para dentro de um barco, um grande barco, e só eles ficarem e todo o resto da humanidade morrer. Deus repara naqueles que são seus. Deus repara naqueles que o estão a buscar. Deus repara nessas pessoas. Seja um desses que Deus repara, que olha para si. Creia nele. Confie nele. Determine perante Deus. Deixe Deus lhe mostrar aquilo que você tem que determinar. Há orações que eu ando a fazer já há anos, em que eu declaro aquilo que Deus quer para a minha vida. E eu já tenho no nome de Jesus. Quantas pessoas sabem disso? Muito poucas. Mas eu sei o que é que Deus quer fazer comigo. Agora cabe à altura a si o mesmo, acontecer o mesmo. Você entende? Deus o quer ajudar a colocar no sítio exato que você deve estar. Não pense que os seus sonhos, que as suas visões são demasiado grandes. Nunca pense assim. Pense que tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. E Ele vai fazer na sua vida o que Ele já preparou para si. No nome de Jesus. No nome de Jesus. É desejo de Deus que você esteja bem. Exatamente como, eu não sei se foi Paulo, se Pedro escreve numa carta, eu quero que tudo vá bem, que vá bem a tua alma, que vá bem a tua saúde, que tudo te vá bem. Deus quer que nós estejamos bem. Mas entenda uma coisa, às vezes para nós estarmos bem, às vezes temos que passar por um processo que não é bom, para nós percebermos o que é mau e o que é bom. Para que nós paremos de confiar em pessoas e começamos a confiar mais em Deus do que nas pessoas. Porque a mim já me disseram vezes, já, não, isto não é melhor não assim. E Deus diz, não, faz, vai. Já me disseram que não. Eu sorrio só. Porque
Porque as pessoas não conhecem o meu Deus. E o não do mundo não me importa. Importa-me o não de Deus. Porque o não de Deus é exatamente para eu não parar. Para eu parar de fazer aquilo que estou a fazer. Mas o sim de Deus, nem que todo o mundo diga não. Isso não vai acontecer. Eu vou ter aquilo que Deus preparou para mim. E para si também. No nome de Jesus. Portanto, eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. Vamos ficar de pé, só favor. Vamos lá orar, vamos dizer, Pai, ajuda-me a ser determinado a buscar-te. Ajuda-me, Senhor, a conhecer a tua vontade para a minha vida, Senhor. Ajuda-me a aplicar o meu coração naquilo que eu estou a orar perante ti. Porque eu sei que então tudo vai ser feito. Tudo vai acontecer no nome de Jesus. Eu não sei como. Não sei quando. Mas sei que tu fazes, Senhor. Tu és poderosíssimo. Tu és o Todo-Poderoso. Tu tudo podes fazer. E eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.